Espero que esteja a acompanhar este último dia da edição 2020 da Portugal Digital Summit. Temos tido muitas entrevistas, muitos debates, reportagens, programas. Nesta que é uma edição única que a ACEP está a levar a cabo desde segunda-feira, no ano também em que celebra 20 anos. E esta é uma edição única porque, devido à pandemia de Covid-19, tivemos de adaptar a forma como esta conferência, como esta iniciativa, chega a todos aqueles que têm interesse sobre a área da tecnologia, a todos aqueles que são agentes de mudança nesta área de economia digital. E é precisamente sobre isso que vamos falar agora. Vamos falar com Catarina Carvalho, coordenadora editorial da Portugal Digital Summit 2020. Muito bom dia, Catarina. Olá, bom dia. Bom dia. Catarina, como é que foi preparar esta grande emissão e o que é que este ano este formato também confirmou? Ou seja, ao nível da tecnologia, foi também aqui criada uma grande operação que prova que estamos de facto na era digital. Sim, aliás, esta nossa entrevista é um pouco o exemplo disso, não é? Eu estou aqui em Oxford, no UK, no Reino Unido, e estou à distância sempre a perceber o que é que se está a passar e também a ver o resultado do que foi este trabalho desta organização. Esta organização foi muito interessante, foi fácil e foi difícil. Foi fácil porque precisamente a tecnologia proporcionou-nos entrevistar pessoas como a Manuela Ventura, que estava em Washington, ou o Armando Cabral, que estava em Nova Iorque, ou até voltar a rever pessoas que já não víamos há muito tempo, como a Paula Panarra, que eu entrevistei na Expo no Parque das Nações. Foi fácil por causa disso, porque é um bocado uma tautologia, mas a própria tecnologia de que nós estamos a falar esta semana permitiu-nos fazer aquilo que provavelmente se fosse uma coisa em presença não faríamos. Depois foi difícil por causa dos condicionamentos todos que tivemos em relação à própria mobilidade das pessoas. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante é como toda a gente foi unânime esta semana a dizer que estes tempos difíceis da pandemia porque passámos e o facto de estarmos todos em casa foi o mais eficiente digital officer que nós podíamos ter tido. Todas as empresas com quem falámos e que falaram esta semana disseram isso. Foi um salto incrível em relação ao futuro da tecnologia e em relação à adaptação das empresas ao digital, que de outra forma teriam levado anos a fazê-lo e fizeram-no aqui em coisa de 6 meses. Estavam muito mais avançadas em relação ao que estavam no início da pandemia. Aliás, o próprio Alexandre Nilo da Fonseca, a quem agradeço ter-me dado a oportunidade de entrar nesta aventura, o presidente da ACEP, disse isso mesmo na divulgação do estudo que a ACEP fez em relação ao volume de negócios que passaram pelo digital este ano e que foi um salto incrível em frente. Catarina, qual foi a grande missão desta edição 2020? Foi também aqui, em tempo de pandemia, dar voz aos diferentes setores, às diferentes áreas da sociedade? Porque é isso que temos assistido aqui, pessoas de diferentes áreas com objetivos comuns e com esta vontade Sim. também de fazer parte do futuro. Eu acho que há uma palavra que ganhou mais poder nesta pandemia e que é a palavra comunidade. Nós sabemos que esta pandemia, esta doença só se vai erradicar dessa forma, em comunidade, com aquilo que a comunidade representa e com aquilo que a comunidade significa, que é um por todos e todos por um. É nós estarmos todos juntos e cada um de nós fazer o que tem para fazer. E eu acho que esta conferência, apesar de ter sido uma conferência feita em modelo misto, à distância e em presença, fez com que toda a gente estivesse unida nesta missão, que é basicamente digitalizar o país, digitalizar as empresas, ajudar os mais fracos, ajudar os que estão para trás, tanto nas empresas como na própria sociedade, e percebermos todos que estamos todos no mesmo barco, da Google à Microsoft, passando pela pequena empresa, por quem está agora a começar no comércio eletrónico, estamos todos no caminho do digital. Uns mais à frente, outros mais atrás. Uma das coisas mais interessantes que eu retirei, por exemplo, da entrevista com o Bernardo Correia da Google e com a Paula Panarra da Microsoft, foi perceber como estas duas empresas, que são, no fundo, gigantes tecnológicos que nós temos hoje em dia, estão a olhar para a comunidade.
mais uma vez, para quem está à volta e para quem está a tentar trilhar este caminho de forma certa, segura, com riscos, claro que todos temos esses riscos nesta transição digital, mas que todos estamos a fazer o mesmo e que os mais fortes podem perfeitamente, nesta nova ideia de sociedade, dar o empurrão e ajudar os mais fracos a caminhar neste sentido. Isto parece um pouco de poesia, mas na verdade não é. Mas na realidade esta edição também tem tido muito de poética, ainda bem que assim é, porque é também o sentido que queremos alcançar, não é? É esse sítio, não é? Onde está aí atrás de si esse coche fantástico. Sem dúvida, Catarina, sem dúvida. O espaço não foi escolhido ao acaso, já aqui o dissemos esta semana, estamos no antigo Museu dos Coches, onde a tradição e o passado se cruzam aqui com esta urgência e com esta necessidade de debatermos o futuro. Catarina, para terminar, que balanço podemos fazer desta semana? Que mensagem fica desta edição 2020 da Portugal Digital Summit? Essa mensagem é um bocadinho aquela que eu disse antes, na resposta à pergunta anterior, é que este caminho da transição digital é um caminho para ser feito por todos. Nesse caminho que nós temos que fazer todos, temos que olhar bem para o lado, não podemos ter palas e olhar só para a frente, temos que perceber que só quando houver literacia digital e as pessoas todas perceberem quais são as potencialidades de poderem comunicar e partilhar o mundo desta forma, não em presença, mas com todas as potencialidades dessa partilha que não é feita em presença, que foi aquilo que nós fizemos aqui, basicamente, só quando todos, ou quando houver literacia digital, quando as empresas estiverem todas a perceber que podem cortar custos transportando os seus processos que agora são analógicos para o digital, e quando os governos também estiverem no mesmo diapasão, quando estamos todos neste diapasão, temos todos a ganhar. E eu acho que isso é o principal que a ACEPI tem feito, é esse trabalho de, através das suas campanhas de literacia digital, através das campanhas de olhar para o pequeno comércio, por exemplo, para as lojas de bairro e para as grandes empresas, juntar esta gente toda neste caminho desta transição digital. E foi isso também que se confirmou em tantas entrevistas, em tantas reportagens, Catarina, é que de facto há aqui um Portugal unido neste sentido também de reagir perante a crise e perante esta fase de pandemia. Catarina, antes de nos despedirmos, só por curiosidade, como é que nos está a acompanhar? Em portugaldigitalsummit.pt? Sim, estou a acompanhar porque precisamente como não tenho acesso aos canais de televisão, vou vendo aqui na transmissão por streaming do site da ACEPI. E portanto a qualidade está ótima, imagino, e a rede chega muito bem. Está aí. Ótima, aliás foi uma das coisas que eu achei extraordinário e por isso é que acho que isto é mesmo uma grande empresa, não é? E que também quero aqui também agradecer ao Pedro Costa tudo o que ele fez para que isto ficasse com este tom tão profissional que eu no início nunca teria imaginado. Quando me pediram para fazer esta parte editorial, para gerir um bocadinho a parte editorial deste canal de televisão, isto é muito mais do que eu alguma vez tinha imaginado. É uma nova forma também de fazer televisão, não é? E, portanto, e de pensar aqui o futuro. Fazer televisão e fazer eventos, não é? Eu acho que a partir de agora nada mais será o mesmo nesta área, porque a capacidade que nós tivemos aqui de juntar pessoas e ao mesmo tempo fazê-lo em segurança e fazê-lo à distância e fazê-lo em segurança, eu tenho assistido a muitas conferências, sobretudo aqui, desde que estou aqui a estudar jornalismo neste último mês, e esta forma de mostrar as coisas com uma exigência também estética, que as conferências normalmente não têm, foi bastante interessante e a mim conquistou-me completamente. Muito obrigada Catarina Carvalho, a responsável, a coordenadora editorial desta grande edição da Portugal Digital Summit. Obrigada Catarina, continua por favor a acompanhar-nos. Obrigada também, de facto, como a Catarina referiu, a toda esta equipa que está aqui no antigo Museu dos Coches em Lisboa, a preparar mais de 50 horas de emissão, a todos os oradores, a todos os moderadores que fizeram de facto desta emissão uma grande emissão que tem ainda muitos painéis de debate ao longo do dia de hoje, como aquele que se segue. Nós vamos
agora falar no painel Industries Going Digital de uma outra área, uma área que ainda não foi, que já foi aqui falada esta manhã e que se vem juntar aqui a outras áreas sobre as quais já falámos esta semana. Falámos de turismo, moda, meios de comunicação. Voltamos agora a um tema fundamental, a um tema que de facto se revolucionou, se reinventou também nesta fase de pandemia e que tem contado com a tecnologia como aliada, a área da saúde. Um painel com moderação de Joana Petis, diretora adjunta do Dinheiro Vivo, a quem passo agora a palavra.